Olá, Irmandade Literária, bom dia, boa tarde, boa noite, também boa madrugada, ótima madrugada, né? Independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo, sejam todos bem-vindos e bem-vindos aqui no meu canal. Para você estar caindo de paraquedas aqui, meu nome é Alexandre Rocha, onde eu tenho esse trabalho, esse canal no YouTube, onde eu falo sobre literatura, né? Recados rápidos e importantíssimo. Hoje eu estou exatamente com 458 inscritos e quando este canal, humilde canal que vai crescendo através da sua ajuda, da sua inscrição, do seu like, do seu comentário, isso é muito bom, ajuda o engajamento do canal, eu vou estar sorteando este livro aqui, o Stella Maris do Cormac McCarthy. Cormac McCarthy, o Stella Maris, assim que o canal completar 500 inscritos, tá certo? E hoje, finalmente, depois de um bom tempo, eu sei que tinha parado, comecei e parei, né, por motivo de força maior. Vamos falar então do 14º conto de Tolstói, finalmente, aleluia. 14º conto de Tolstói, que nós vamos pedir a nosso amigo aqui, do nosso amigo Google, que russo eu não consigo, sou muito bom, mas é que se chama Policústica. Então vamos falar aqui do 14º conto de Tolstói, que agora vai... eu prometo que não vou demorar tanto com esse projeto, já está bem no finalzinho já, ó. Tô quase terminando esse primeiro livro, né, que são 2 livros, e esse da capa roxa. Inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz falando desse projeto, eu vi que tem muita gente lá, deixando like, deixando comentário lá, então, fique tranquilo, vai ter muita coisa de Tolstói aqui ainda. E lembrando também, só mais uma coisa, né, que além dessa resenha que eu vou fazer agora, eu também peguei esse livro de apoio, né? Já tem 2 vídeos desse livro aqui, um livro curtinho, tem 4 contos, dá uma olhadinha lá, né? De Quanta Terra Precisa o Homem e outras histórias deste conto, tem dois vídeos lá, tá? Falando desses 2 contos. Já tenho um roteiro pro terceiro, tá? Então vamos voltar aqui. Nesse aqui, Policústica, esse aqui é uma mistura, eu poderia dizer que é bem tolstoiana, não sei se é a palavra correta, ou shakespeariana. Aqui é uma mistura de tragédia, felicidade, um pouco de comédia, cobiça, dinheiro, enfim, é Tolstói sendo Tolstói, né? Mas o mais interessante, como eu já disse e visto várias vezes, eu não consigo ser imparcial com Tolstói, principalmente com Dostoiévski, que eu acho que são 2 escritores além do seu tempo. Eu acho que se estivesse vivo no tempo de hoje, eu acho que, enfim. Bom, vamos contar a história aqui. Esse vamos lá de novo, pedir nosso amigo ajuda do Google aqui. Policústica. É um homem casado, tem a sua família, mulher e filhos, etc, etc. Ele é um pouco de marceneiro, um pouco de cuidador de cavalo, aquela história toda. Mas e mora tipo numa vila, numa aldeia de mujiques. Ele próprio é um mujique. E ali é aquele cara charlatão, é o cara que sempre se acha que está acima da média, é sempre esperto, passa a perna nas pessoas, todo mundo sabe da sua índole, do seu caráter, etc, etc. E pela lei ali dos czares, aqui não é nem na Revolução Russa, é muito antes, na época dos czares existiam seus reinados, um casal que tivesse 3 filhos, um deles tinha que ir para a guerra, né? E neste caso aqui, esse Policústica tem 3 filhos, só que ele é também um falastrão, beberrão, tal. E tem uma mulher, que aqui não é identificado o nome dela, que ela se chama de patroa. E acompanhado dela tem um administrador. E aí tem aquele jogo, né, de empurra-empurra. Essa patroa, sabendo que esse cara, esse Policústica, é um charlatão, um imbecil por completo, um metido esperto, etc, etc, acha que ele ainda pode ter uma redenção. Bebedor, né, alcoólatra, enfim. A mulher também sabe, a mulher dele sabe que, do Policústica, sabe que ele não é nenhum santo. Mas como naquela época as mulheres não podiam trabalhar, não tinham dependência financeira, etc., ela era obrigada a aceitar algumas circunstâncias para não ficar sozinha. Por quê? Se o marido, alguém dos filhos fosse para a guerra, e ela estivesse sozinha, com certeza ela poderia, como eu vou colocar a palavra, ela poderia ficar sozinha no mundo, poderia ficar
sem dinheiro, poderia perder a casa, poderia, enfim, muitas coisas poderiam acontecer. Porque é provável, quando o marido volta para a guerra, se é que volta, ele volta sem dinheiro, volta mutilado. Já contei essa história aqui, volta mutilado, o governo não dá nenhuma indenização, às vezes a própria mulher foi embora para outra cidade e se casou com outro. Os filhos, por exemplo, também, que se casam, vão embora. Enfim, este homem, ele fica desnorteado. Mas ele, né, essa patroa, achando que este homem, esse Polikowska, pode se redimir, pode se tornar uma pessoa melhor, decide não mandar ele. E tem um certo trabalho para ele. E esse administrador, que gosta e não gosta de Polikowska, quer que ele vá para lá, porque ele é um homem, né? Dutilov. Que ele é um homem desprezível e não deixa de dizer verdade. E esse administrador gosta desse Dutilov. Mas a patroa não quer que levar a família do Kolyushka. E o Dulikov quer que vá com a família dele. E ele também, esse administrador, quer que esse Dutilov não leve a família dele, porque é um bom cidadão, uma boa pessoa, tal, tal, tal. Só que um detalhe, esse Dutilov não tem 3 filhos. É ele mais umas 2 filhos, 2 filhas, coisa assim, e um sobrinho. E ele prometeu pro irmão dele, antes de morrer, que cuidaria desse filho dele, né, desse sobrinho dele. Pois é. Aí se faz aquela reunião, e ali tem uma assembleia, aí é onde que eu acho que eu me perdi neste conto, porque Tolstói, ele quando ele vai naquelas assembleias, quer dizer, não, é uma coisa arrastado, é uma coisa que você começa a dar umas flageladas, e olha que eu gosto de Tolstói. Mas o interessante é que eu até entendo, olha eu me contradizendo aqui, eu até entendo Tolstói colocando esses diálogos muito longos, porque ele quer mostrar o lado sombra do ser humano, ele quer mostrar que cada um, no momento de aperto, ninguém quer saber de ajuda, todo mundo é cada um por si, Deus por todos. Ele quer mostrar o lado sombrio, negro das pessoas. Então tem aqueles detalhes lá. Os ricos, claro, não vão mandar o auxílio deles, porque eles têm dinheiro, e que se lasquem os pobres, né? Que os Jundique ali, gente, é como se fossem fazendas, aldeia, aqui no Brasil, digamos assim. Então, o meio de vida deles é cuidando de cavalos, é colhendo aquilo que planta, comida, literalmente, porque eles não têm uma qualidade de vida boa, o governo não dá para eles, então eles têm que se virar. E além disso, eles são obrigados, quando essa patroa vai para essas aldeias, eles são obrigados a ir para a guerra, né? Ou poderia ser condenado por desertor, etc, etc. Depois de tudo aquilo, né? Vi aquele embate. Aí tem uma hora lá, nessas reuniões, tem um homem rico lá, que uns fala assim, olha, você deveria ir para a guerra, porque você espanca, quando você está bêbado, você espanca a sua mulher. Ele fala assim, eu bato minha mulher sóbrio e embriagado, e mesmo assim não é suficiente, aí todo mundo dá uma risada. Enfim, é desses tipos de diálogo, né? Então Tolstói, ele vai mostrando ali, e fica naquele embate, quem vai para a guerra, quem não vai para a guerra. E tinha que levar 3 pessoas, 3 jovens para essa guerra. Bom, e fica naquele embate, quem vai, quem não vai. E caso um dos Mujik não quer que os seus filhos vão para a guerra, eles tinham que tirar do bolso dele um dinheiro para que se leve um outro substituto, para que a outra família libere o seu filho para a guerra. E ninguém tinha esse dinheiro, né? Nem o Polikowska e nem o Dulilov. Dulilov, é isso mesmo? Dutilov. Bom, se dá uma séria reunião, faz uma assembleia, e aí dizem que o Dutilov, que é da parte da família dele que tem que ir para a guerra. Mas ele fala, gente, eu não tenho 3 filhos, eu tenho 2. A pessoa, mas você tem filho sim. Só que esse terceiro filho não é filho dele, é da família dele, mas é o sobrinho dele. É filho do irmão dele que faleceu. E pois bem, se faz ali na mão pequena, tal, tal, tal. O Polikowska não vai, ninguém da família dele vai para a guerra, e o sobrinho do Dutilov vai, né? É aquelas coisas, né, gente? Quem tem costa quente, né? Tolstói mostrando isso. Quem pode mais chora menos, né? Bom, aí o que acontece? Essa patroa, querendo dar esse voto de confiança para o... gente, desculpa, esse nome russo é complicadinho, viu? Polikowska. Dá um trabalho para ele. Olha, o que você tem que fazer? Eu quero que você vá numa certa cidade, numa certa aldeia, procure um comerciante e vai buscar um dinheiro, uma encomenda para mim. Seria um voto de confiança. Ela queria mostrar, essa patroa, mostrar para esse administrador, que, dando oportunidade, as pessoas podem se melhorar. E aí,
ele fica se gabando para a mulher, para todo mundo. Ih, tá vendo? Todo mundo fala mal de mim, mas na hora do aperto eles lembram de mim, que não sei o que tem. E ele é já um sujeito mais já convencido por si só. E ele fica se gabando. E ele também ele tem uma família muito pobre, então ele acaba pegando um pouco das roupas, do cobertor, lençol, porque é um frio, né? Gigante. Nós estamos falando de Rússia, né? Um frio gigantesco, abaixo de zero. Então a mulher e as filhas dele ali ficam tudo dedicadas, nem pode ser, porque ele pega muito cobertor, porque ele pega uma charrete, dá uma charrete, um cavalo, para eles, naquela certa, começando a pegar esse dinheiro. Tá bom. Enquanto o Dutilov e o seu sobrinho estão em caminho recrutando e indo para a guerra, amando o czar, o Policocha pega ali a sua carroça, aí tem os seus utensílios para pegar esse tal dinheiro do comerciante. Pois bem, ele vai lá, começa a se gabar, temos situações que ele está numa taverna lá, que ele fica se convencido, é aquela parte bem arrastada que eu falo para você, mas engraçado, né? Claro que no final tem uma certa tragédia aqui. Bom, aí ele vai lá, consegue pegar essa encomenda, consegue pegar esse dinheiro, e o que acontece? Ele fica super preocupado, né? Ele não quer perder esse voto de confiança, ele quer também se mostrar para essa patroa, para as pessoas da aldeia, que ninguém gosta dele, e provar para a mulher dele também que ele mudou, que ele pode fazer uma coisa de útil na vida dele, e ele vai pegar esse dinheiro e coloca tipo no envelope, coloca dentro da roupa, para proteger de ladrões e tudo, para não perder esse dinheiro. Pois bem, e aí, quando ele está voltando do caminho e está chegando perto da casa dele, o que acontece? Cadê esse dinheiro? O que acontece com esse dinheiro? Aí ele que está bem perto, quando ele vê que não contou o dinheiro, que está pedindo dinheiro, cadê esse dinheiro? Ele pega o cavalo. Interessante, gente. Eu estou rindo para não chorar. Tem uma parte do diálogo, o cavalo chama-se Tambu. Tambu, é verdade. Como se cavalo falava, mas tem um certo diálogo aqui desse cavalo aqui que eu achei engraçado. Eu vou deixar vocês lerem esse conto que é bem interessante. Ele deixa o cavalo até com fome, enfim. Não é que é engraçado deixar o cavalo com fome, mas o diálogo aqui é engraçado. Tem umas partes engraçadas aqui, mas nem tanto. É um conto até meio sério. Eu tô rindo aqui porque, enfim, para quebrar um pouco o gelo. Aí ele volta para trás, procurando aonde ele deixou esse dinheiro, o Policocha. E ele fica assim, pô, e agora? Ninguém confia em mim, ninguém acredita em mim. Como eu vou voltar, depois de uma viagem longa dessa, sem esse dinheiro? E aí que começa a acontecer a tragédia. Ele volta para o caminho, tenta encontrar esse dinheiro e não encontra esse dinheiro. Quando ele volta, ele fica se preocupado, a mulher dele pergunta, e aí, como é que foi a viagem? Pegou o dinheiro? Deu tudo certo? Ele fica, não fala nada para a mulher, fica preocupado, e aí a tragédia para ele e para a família dele. Eu não vou dar o final da história, eu não vou contar, mas esse aqui eu tenho que contar para dar andamento. Ele vai lá e comete o quê? Um suicídio. Ele se mata. Por quê? Porque ele fica preocupado que ele poderia ser punido por essa patroa, porque essa patroa deu um voto de confiança para ele, né? E aí a mulher dele escuta aquele barulho, né? E quando ele se depara, ele tinha um filho novo, né? Quando a mulher vai ver e se depara com aquela cena, né? Ela cai da escada e ela está com uma criança no colo. E aí ela cai a escada abaixo, como é uma criança de colo, a criança também vem a falecer. E aí ela começa a não acreditar, ela tem uma crise, né? Em vez de ser de choro, de gargalhar, todo mundo começa a dizer o que estava acontecendo e ver aquela tragédia, né? E a patroa, que tinha mandado o Policocha ir pegar esse dinheiro para dar esse governo, ela também fica super mal. Ela fica, poxa, o que eu fiz? É um dinheiro maldito, é um dinheiro que trouxe tragédia, é um dinheiro que destruiu uma família, né? Teve que dar um cataplasma, uma espécie de medicamento para a mulher poder ficar, né, voltar ao normal, ficar mais calma, mas ali você se viu que a família estava dizendo, porque o homem se mata, a mulher cada fica meio louca, uma criança recém-nascida morre, e os outros filhos? O que vai acontecer com os outros filhos? Então gera toda aquela dor, aquela tristeza, enfim. Bom, e aí, o que acontece?
Dutilov. Dando uma paradinha nessa história, aparece o personagem desse Dutilov, né? Que teve que ir para a guerra porque também não conseguia. Ele teve que liberar o sobrinho para a guerra porque não tinha dinheiro para liberar o sobrinho e colocar um substituto. Tinha isso. Mas, por ironia do destino, esse Dutilov, e voltando para a cidade, da aldeia, ele encontra esse dinheiro, que era para o Pulicoche trazer esse dinheiro, porque o Pulicoche pede esse dinheiro na estrada, ele encontra, mas o Dutilov encontra esse dinheiro. E aí, ele vai na casa da patroa, né, que é a dona, proprietária daquele dinheiro, e fala pra você, olha, aqui eu sou do Dutilov, encontrei o dinheiro, né, ele chama de Pulicoche, mas também a hora chama de Poliquei, enfim. E eu vim devolver esse dinheiro. É um cidadão até honesto e tal. Só que aí a mulher mostra o envelope cheio de dinheiro, e era muito dinheiro. E por volta de 1.500 rublos, né? Rublos, que é a moeda russa. E só que a patroa não quer conversar com ele, porque ela fica devastada, uma família destruída, chocou toda aquela aldeia. Por mais que o Pulicoche não era uma boa pessoa, ninguém espera que o cara tenha um final daquele jeito, porque ele está tentando se redimir, enfim. Aí fica naquele vai e vem, hora ele quer falar e devolver o dinheiro, a patroa não quer falar com ele, a criada fala com ele, e fica aquele negócio vai e vem, um pouquinho minha novela mexicana também. Por fim, a patroa decide conversar com o Dutilov, aí conta toda a história, encontrou dinheiro, fala, olha, esse dinheiro eu não quero, esse dinheiro aqui é maldito, esse dinheiro trouxe destruição, tristeza, pode ficar esse dinheiro para você, eu não quero mais esse dinheiro também. Aí ele falou assim, olha, você não quer contar? Olha, é muito dinheiro, papapá. Não, eu não quero, enfim. E decide que não, deu o dinheiro para o Dutilov pegou o dinheiro e foi embora. Né? Tem umas partes aqui que ela volta a perguntar para ele como ele achou esse dinheiro, fica um pouco arrastado, ele acha, tem umas partes aqui deste livro que o Dutilov acha que todo mundo vai pegar o dinheiro dele. Beijo da patroa, mas ela falou, não, tudo bem, a gente entendi a história, pode levar. Aí quando ele está saindo embora para casa, esse administrador pergunta para ele, que é da polícia, para a gente estar investigando essa morte, aí ele explica, aí tem que mostrar o dinheiro para esse administrador, para a polícia, e ele pensa, vou perder meu dinheiro. Que é o dinheiro que mudaria a situação financeira dele e da família dele também. E aí esse policial administrador chega e fala assim, olha, com esse dinheiro aqui então, você pode resgatar o seu sobrinho. Você não fez a promessa para o seu irmão que ia cuidar do seu sobrinho? Aí ele começa a desandar. Será que dá tempo de ir lá salvar ele? Será que dá tempo de ajudar? Quer dizer, no fundo, ele já começa a tirar, né, o sobrinho, não querer mais ajudar o sobrinho e ficar com o dinheiro para si. Bom, aqui começa Tolstói mostrando que o dinheiro ele pode ser benéfico na sua vida, mas quando você usa o seu dinheiro como Deus e você acha que só isso é da sua vida, ele pode te contaminar. O que acontece? Quando ele volta para casa dele, já à noite, etc, e aí tem umas partes que ele começa tipo, a querer maltratar a mulher, porque a casa dele tem filhos, tem enfim, um monte de netos também e tal. A mulher preparando dinheiro, e se fecha todos a luz, e ele tem uma visão do Pulicoche. E o Pulicoche se vira tipo um fantasma dele, a alma dele, e chega perto dele, ele faz sinal da cruz, que, nossa, você está morto, o que você está fazendo aqui e tal. Aí o Pulicoche fala, olha, esse dinheiro é meu, devolva o meu dinheiro. Né? E aí ele entende que com esse dinheiro ele tinha que fazer uma coisa boa, uma coisa benéfica. É claro que ele fica um pouco desse dinheiro, mas ele não queria ajudar esse dinheiro. No fundo ali, tirar o sobrinho dele do exército. Né? Ele queria ficar com o dinheiro para ele. Mas aí, finalmente, ele vai lá, levando outro dia, vai atrás do sobrinho dele. Ali tem uma série de negociação, né? Que o cara lá, para liberar o sobrinho dele e colocar um substituto, tinha que dar 400 rublos. Só que na verdade ele queria dar 300, jogou para 325 e ficou naquele de empurra, papapá. Enfim, finalmente ele consegue resgatar o sobrinho dele e impedir que ele vá para o exército e coloca ali um substituto. Né? E aí, tô comemorando, né? Porque aí ele fica de joelho perante o sobrinho dele, a esposa dele, disse, olha, eu sei que você falou coisas terríveis para mim, enfim, mas
eu prometi pro meu irmão, pro seu pai, meu irmão, que eu, como seu tio, ia cuidar de você e da sua família. Aí ele tem aquele momento ali de redenção, ele levanta o tio dele ali, o Durilov, eles começam a fazer as pazes, etc, etc. Todo mundo já sabe essa história, né? Bom, a caminho, voltando para trás, quem que ele encontra? O nome dele é mais complicado, mas é um nome não é tão difícil de pronunciar, que se chama Alioka. Quem é esse Alioka? É o cara que foi substituto do sobrinho dele. E esse Alioka, ele era quase um parente do... Mas só que ele não sabia do Alioka, né? Digamos assim que o Dutilov era padrinho do Alioka. E aí, como ele descobre que é isso? Que quando ele está pegando o sobrinho dele, voltando para casa, vê ali os soldados dançando, fazendo... E os soldados falam, lá, Alioka, não é lá o seu padrinho, tal, da sua família, que pagou resgate ali do sobrinho, etc. E aí, eles se abraçam e tal. Aí o Alioka fala, você está destruindo a minha vida, você está cobrando... Aí ele fica sem saber por quê. Aí fala, né, para a mãe do Dutilov, para uma senhora lá, diz, olha, vá na minha casa, na terceira casa lá da aldeia, fala para minha mãe, para o meu pai, e fala assim, eu tenho mãe, eu tenho um pai, que você destruiu a minha vida, aí começa a jogar umas maldição, enfim, na família ali do Dutilov. Ele fica assim entre a coisa e a espada, porque ao mesmo tempo que ele tinha prometido para o irmão dele, mas no final ele não queria ficar com o dinheiro, queria resgatar que é cuidar do sobrinho dele, e sem querer ele acabou pegando um afilhado dele que foi na guerra com o sobrinho. Então aqui é uma história entre, como eu vou colocar, atitudes e consequências, né? Que se você não deixar o dinheiro te dominar, e você se dominar do dinheiro, você pode começar a rir. Que na verdade, o Dutilov, no fundo, na minha opinião aqui, ele não queria salvar o sobrinho. Ele começou a querer salvar o sobrinho depois que o fantasma do Alicocha apareceu para ele. Então ele ficou já com medo. Porque, né, ele foi para a guerra, o sobrinho dele foi para a guerra, um ato de injustiça, ali na mão pequena, né? Que não era para ele, porque ele tem duas filhas, coisa não me lembro, e o sobrinho dele, que não deixa a família dele, mas não é filho dele. E o Policocha não, o Policocha era um cara que não estava nem aí, né? É um cara, enfim, já disse aqui, é um charlatão, disse que era curador de cavalo, mas mais matava os cavalos do que ajudava a sobreviver os cavalos, era também um pouco mais ceneiro, mas era ladrão, fazia coisa... Claro, ele não precisava ter aquele fim daquele jeito, né? Porque ele tentou uma certa redenção ali, mas acabou que dando errado. Ele achou que ele ia ser morto, que a patroa dele ia matar ele, e acabou se enforcando, se matando por causa disso. Eu falei que ia dar spoiler, mas acabei dando spoiler. Esse conto aqui, ele vai muito, um pouquinho, guardar as devidas proporções, deixa eu pegar aqui. Gente, eu não consigo, eu já falei, né? Eu não consigo ser imparcial com Dostoiévski. Ele dá um pouquinho de Crime e Castigo, de Dostoiévski, né? Crime e Castigo. E também de Os Demônios, de Dostoiévski. Por quê? No Crime e Castigo, só pelo título do livro, sabe? Há um crime e um castigo. Mas ali o personagem, né? Que ele, no momento ele queria... se achou que ele era muito inteligente, que tinha o direito de matar certas pessoas, né, por um bem maior, enfim, mas ele encontra uma redenção, claro, pagou caro por isso, houve um sofrimento, mas ele se arrependeu daquilo. E nos Demônios, do próprio Dostoiévski, eu entendo que os demônios que a gente acha, daquele, né, de chifre, rabo, que está no inferno, que não deixa de existir, mas nos demônios, quer dizer, de atitudes de pessoas, que quando você tem uma atitude mesquinha, egoísta e gananciosa, você pode pagar por isso. No caso aqui do Dutilov, ele se recuperou disso, né? Ele viu que ele tinha a oportunidade de resgatar o sobrinho dele, ele se não resgatar estaria cometendo um crime e também não cumprindo o juramento que fez com o irmão,
né? E era outra família que ia cometer uma outra tragédia, queria perder outra família, já que a do Policocha foi totalmente destruída ali, porque, enfim, foi aquela tragédia. Então, o que Tolstói diz aqui, eu acho que ele mistura. Aí tem umas partes que eles falam de Deus, né? Que as pessoas. Ele parou de beber, mas ele serve a Deus, é temente a Deus. Então, que é um pouco de filosofia, um pouco de religião, um pouco de amor, um pouco de comédia, um pouco de terror, de drama. Tem um pouco de todo aqui. É interessante. Eu não consigo ser imparcial, confesso, né? Até dentro daquele que eu já li. Porque eu acho, na minha humilde opinião, eu acho que ele tem uma visão muito franca, muito limpa, muito crua da humanidade. Ele consegue ler a alma humana, seja no lado luz ou no lado sombra, né? E, enfim, eu tive uma dificuldade porque ele deu uma certa parte, pelo menos naquela assembleia, aí ele vai jogando tanto de personagem, tanta gente, que dá por isso que eu tive que reler esse conto e demorei até exageradamente, já deve ter postado esse vídeo. Mas, enfim, valeu a pena, tá? E recomendo Tolstói, né? Aqui, por exemplo, neste conto de Tolstói, por exemplo, né? Já um Tolstói mais de boa, mais tranquilo, verificando sobre a sua vida, sobre atitudes erradas que tomou, que às vezes você tem que deixar algumas coisas ir embora da sua vida e que não se importa com aquilo que as pessoas pensam de você, mas se importa com a sua essência, com o seu caráter, que você pode se tornar uma pessoa melhor, que você não seja menos ganancioso, menos egoísta, né? Que todos nós temos defeitos e qualidades. Então esse aqui está me ajudando muito com leitura de apoio, né? Esse aqui já é um pouco mais complexo, porque Tolstói, apesar de ser como eu já disse, né? Se perdeu um soldado, mas ganhou um grande escritor, ele serviu na guerra de Sebastopol, ele fazia parte do exército. Então estou contando um pouco da história dele aqui, entendeu? Enfim, tá aqui um livro muito bom, um conto muito bom, um pouco irregular nos faz que eu acho que arrastar, pelo menos naquela assembleia, acho que podia ter uma enxugada ali, mas quem sou eu para criticar Tolstói? Pelo contrário, eu gosto de Tolstói. Mas é um livro muito reflexivo, sabe? Muito bom, muito bom. É um conto muito bom, tá? Então, tá aqui para vocês, né? Antes tarde do que nunca. Pode ficar tranquilo que eu não vou demorar mais, vai ter mais vídeo. Vou dar uma adiantada nesses contos. Eu tenho que terminar este livro aqui, esse livro desses contos aqui, para começar o outro, da capa roxa. Então esse foi o 14º conto, dos contos completos de Tolstói, que se chama Policústica. Então esse foi o 14º conto que se chama-se Policústica de Tolstói. Mais uma vez, humildemente, eu venho agradecer aos 458 inscritos. 458 inscritos. Lembrando que a sua inscrição, o seu joinha e os seus comentários ajuda no engajamento do canal. É totalmente grátis, Fazer isso não vai custar nem 5 minutos. Você vai ajudar demais no engajamento desse canal. Certo? Então tá aqui. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim. Lembrando que qualquer comentário insultuoso com preconceito racial, de gênero, política e religião, essas pessoas serão convidadas a se retirar do canal. Não há tolerância para nenhum tipo de comentário reacionário e de forma insultuosa neste canal. Aqui são para as pessoas que têm a compreensão da democracia e que se sabe divergir de pensamento diferente sem usar de maneira raivosa ou odiosa aqui. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez por assistir este vídeo até o fim. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.